Sucker the cat has overdone. Iniciamos hoje mais uma caminhada do nosso trabalho pela valorização da gastronomia brasileira e estarei toda semana nesse território predileto aqui que é a cozinha, fazendo receitas especiais em homenagem às pessoas, aos personagens que fazem a história da nossa gastronomia e recebendo também pessoas ilustres, convidados ilustres para falar sobre assuntos de interesse da nossa gastronomia. Hoje eu estou recebendo aqui o amigo pessoal, deputado Agostinho Patrus Filho, ex-secretário de Turismo, que tem muita coisa boa para contar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido, colocando Minas Gerais num patamar que jamais nós tivemos. E aproveito a oportunidade, deputado, para agradecer publicamente, em nome de todo o segmento de gastronomia, dos profissionais, pelo trabalho que o senhor vem fazendo, juntamente com o ex-governador Antônio Anastasia, que realmente Minas Gerais tem só a agradecer esse trabalho. Obrigado pela sua presença. Mas antes de falar com o deputado, eu vou falar da receita, que a nossa receita hoje é em homenagem a Dona Maria Torres, da cidade de Sabará. Vou preparar um ora pronobis, não podia ser diferente, mas eu vou fazer um risoto de ora pronobis com linguiça um pouquinho diferente. Mas também antes de fazer a receita, vamos ver o que a gente fez lá na cidade de Sabará. Vamos ver um pouquinho da nossa visita lá. Em nossa visita à bela cidade de Sabará, desfrutamos da arquitetura, da natureza exuberante, mas nos deliciamos principalmente com alguns personagens que traduzem nos seus costumes e em suas tradições toda a generosidade e a criatividade do povo mineiro. Conhecemos a família de Dona Maria Torres e o seu filho Silas Fonseca, o poeta que até recitou versos sobre ora pronobis. Conhecemos a emocionante e divertida história da matriarca, que é uma das mais importantes e emblemáticas personagens de nossas cozinhas. A linda Dona Maria emocionou a todos com sua prosa temperada de simplicidade e de grandes exemplos de vida. Uma tarde inesquecível. Vou começar a nossa receita, é um risoto de linguiça com ora pronobis. Enquanto eu vou preparando, eu vou bater papo com o meu amigo, o deputado Agostinho Patrus. Não preocupem com a receita, vai estar na nossa página, pode acompanhar o passo a passo. Então vamos ao nosso papo. Deputado, antes da nossa conversa, do Papo na Cozinha aqui, eu queria fazer um agradecimento público de todo o segmento da gastronomia, dos profissionais de gastronomia, ao trabalho que o senhor fez juntamente com o ex-governador Antônio Anastasia, que colocou Minas Gerais no patamar que a gente há muito estava esperando por isso. Muito obrigado, parabéns, a nossa homenagem ao senhor e ao nosso ex-governador, que realmente somos eternamente gratos a esse trabalho de vocês. Obrigado, Eduardo. Eu acho que esse é um trabalho muito mais coletivo do que de uma ou duas ou três pessoas. Participaram as três federações do Estado de Minas Gerais, a Federação da Agricultura, a Federação também do Comércio, a Federação da Indústria. O governo de Minas, sem dúvida, foi decisivo, mas, acima de tudo, a participação dos chefes. E nisso você teve um papel fundamental. E nós podemos nos encher de orgulho e eu gostaria que cada mineiro, cada mineira estivessem em Madrid, naquele primeiro dia do Madrid Fusion de Minas Gerais. Maior encontro de gastronomia do mundo, né? Exatamente, onde os mineiros estavam sendo homenageados, a nossa comida, ver os chefes mineiros como você subindo ao palco, mostrando as nossas delícias para o mundo inteiro. Então é uma alegria também participar do seu programa aqui, Eduardo. Eu sei do seu trabalho durante anos e anos pela gastronomia. E você é um ícone da gastronomia em Minas Gerais, pelo trabalho que faz, por descobrir tantos valores de Minas Gerais que muitas vezes estão perdidos no tempo, ou perdidos na distância de Belo Horizonte, longe da nossa capital, mas que precisam ser valorizados, como o caso da Dona Maria Torres, que tem uma história de vida... História maravilhosa, deputado. Chamo o deputado, chamo de Agostinho. Agostinho. Chama de Agostinho. É papo de cozinha, nós estamos na cozinha, né? Nos divertindo. Agostinho, me fala um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo agora recente, agora já na Assembleia, né, que você voltou, né? É isso aí, nós criamos na semana passada uma grande frente para a gastronomia de Minas Gerais. Participam dessa frente as federações, os chefes e fundamentalmente o governo do estado e a Assembleia Legislativa. Para quê? Para que nós possamos discutir questões hoje que são amarras dentro do crescimento da gastronomia em Minas. Como, por exemplo, a questão dos nossos queijos, a maturação do queijo, os problemas de produção de vários
doces em Minas Gerais, que ainda tem entraves na sua produção, comercialização, a industrialização desses produtos e a participação dos chefes, a participação da comunidade é fundamental. A gente está fazendo, tem vários segmentos, nós estamos trabalhando, cada um na sua especificidade, mas como é que a gente pode reunir esses esforços para a gente tentar criar, talvez, legislações novas ou portarias novas, porque nós temos vários problemas para o desenvolvimento, principalmente do pequeno produtor. Essa é que é a nossa grande preocupação, o que fazer para preservar os nossos processos artesanais produtivos, que isso é uma riqueza ímpar, e para desenvolver um turismo regionalizado em cima desse trabalho. O que a gente pode fazer, o que está sendo feito, o que o senhor acha disso? É isso que nós vamos procurar fazer exatamente nessa frente, Eduardo. Nós vamos trabalhar os pequenos produtores, juntamente com o governo de Minas, juntamente com a Assembleia Legislativa, para buscar desamarrar esses nós que tanto dificultam a gastronomia em Minas Gerais. Você citou muito bem o modo de fazer tão tradicional em Minas Gerais e que não pode se perder. Mas o modo de fazer, muitas vezes, tradicional, começa a ter entraves e encontrar dificuldades na legislação. Especialmente na saúde, né? Claro, por isso participam dessa frente a Secretaria de Saúde, participa também o IMA, da Secretaria da Agricultura, que é responsável também por várias licenças e por várias questões de legislação e portarias nesse sentido, para que juntos, sentados na mesa, e eu quero aqui trazer uma imagem, não de uma mesa de dois lados, aonde de um lado estão os produtores, de outro está o governo ou está a Assembleia Legislativa, mas juntos do mesmo lado da mesa, enxergando de frente o bem da gastronomia de Minas Gerais, o bem do nosso estado. É importante que cada segmento desse participe desse movimento, né, Agostinho? Claro. Porque se não participar, como é que a gente vai descobrir esses... Exatamente. A gente pesquisa, viaja, tem gente que faz outro trabalho, mas a gente tem dificuldades. Por exemplo, aqui em São Bartolomeu, em Ouro Preto, a gente tem a questão do tacho de cobre que foi resolvida de uma forma brilhante, que eles tombaram o processo produtivo da goiabada, né, como fazia 300 anos atrás, utilizando inclusive lenha. E lá é uma área de preservação ambiental, quer dizer, mas teve a participação do IEF, teve a participação do SEBRAE, teve a participação de várias entidades para poder preservar aquele processo com tacho de cobre, com remo de madeira, com fogão a lenha, com fogo a lenha, né? E conseguiram. Já em Araxá tem problemas, lá existe uma exigência de colocar um outro material, estanho, no tacho de cobre, quer dizer, são coisas que a gente tem que unificar essas atitudes. O que o senhor acha? Não tem dúvida, é isso que é importante fazer. E o nosso primeiro encontro já está marcado no dia 2 de junho, na parte da tarde, na Assembleia Legislativa. Vamos exatamente sentar os responsáveis pela legislação e pela fiscalização de cada um desses setores, os legisladores, a Assembleia Legislativa, os produtores, os chefes, enfim, os representantes de cada um dos setores, para que juntos, de forma conjunta, possamos buscar solução para esses problemas. Você é fundamental nessa discussão, porque você conhece, como já disse aqui, toda essa cadeia da gastronomia em Minas Gerais, conhece as dificuldades de cada uma das regiões, conhece os entraves que essas pessoas estão sofrendo e o que nós queremos, juntamente com essa frente e somando a ela o SEBRAE, que também acredito ser importante para ajudar esses pequenos empreendedores, possamos melhorar ainda mais a gastronomia em Minas. Agostinho, gostaria de falar especificamente sobre a cidade de Sabará. A história da Dona Maria Torres é uma coisa maravilhosa. Tem relatos lá da presença, da passagem de Dom Pedro II na casa que ela mora, no distrito de Pompéu. É uma senhora de 16 filhos, 14 vivos, com uma dificuldade, perdeu o marido cedo, começou a fazer um trabalho maravilhoso. E ao longo desses anos, foi criado o Festival Ora Pra Nobis por uma receita que ela ganhou um festival. É uma história, é uma senhora de uma simplicidade, mas de um carisma. Ela parece que ela tem uma aura, é uma coisa que emociona. Eu cheguei para conversar, eu fiquei emocionado de conversar. Quer dizer, uma comida maravilhosa, mas uma estrutura que precisa ser melhorada e precisamos levar mais turistas. Mas para levar o turista, a gente tem que ter essa estrutura um pouco melhor para recebê-los. Quer dizer, a comida é muito boa, principal, mas a gente precisa de um receptivo melhor. O que você acha que a gente pode fazer com relação a essas coisas? É fundamental o trabalho em conjunto, o trabalho das pessoas ligadas à gastronomia,
unido ao trabalho daqueles que comercializam o turismo em Minas Gerais. Enquanto secretário, nós criamos 2 rotas que hoje já têm um imenso sucesso. A Rota do Café, que integra São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, e criamos também uma Rota da Cachaça, para que as pessoas possam visitar os produtores, conhecer a forma de fazer da cachaça, conhecer os principais produtores tão renomados no Brasil inteiro. E essas rotas hoje são sucesso de comercialização. Mas é importante que a gente possa levar também a outras regiões. Sabará São tão segmentos próximo. que já têm um pouco mais de recurso, né? Claro. Mas e esses pequenininhos que não têm e nem orientação? Qual seria o órgão para dar essa... Eu acho que o SEBRAE seria fundamental nesse trabalho. Ajudar aqui numa arquitetura, numa decoração, num trabalho de equipamento, de vasilhame, de uniforme. Exatamente. Eu acho que o SEBRAE pode dar qualificação e por isso também convidamos o SEBRAE, e ele já integra essa frente da gastronomia, para que a gente possa levar um pouco mais a visão empresarial também a essas pessoas, mas sempre com a preocupação, Eduardo, de não pasteurizar aquilo que está sendo feito. É importante que a Dona Maria mantenha a sua forma tradicional de receber, mantenha o local onde ela recebe. Né? A sua essência é fundamental. E eu acho que o SEBRAE seria fundamental e importante nesse trabalho. Você usou um termo que eu achei muito interessante, é fazer algum trabalho sem pasteurizar. Preservar aquela característica, a rusticidade, aquela coisa mais... Exatamente, senão nós vamos perder a individualidade das nossas atrações, porque visitar a Dona Maria, sem dúvida, é uma atração turística. Conhecer um local onde foi visitado, que foi visitado por Dom Pedro II, conhecer e a a natureza casa, ali é o linda, local. a Serra de Sabarabuçu, que hoje é Serra da Piedade, é um lugar maravilhoso. Eu vou te pedir licença um minutinho, eu até desliguei o fogo aqui, que minha panela é muito grossa, o fogo é muito forte. Eu deixei aqui o risoto pré-pronto e com linguiça, só com caldinho de legumes e o arroz, porque eu vou dar uma continuidade com ele daqui a pouquinho, no outro bloco, eu vou dar uma continuidade, vou colocar o Ora Pronobis, um pouquinho de vinho tinto e o queijo para finalizar. Mas se eu fizer a receita toda agora, vocês não vão conversar com o Marcos Mergarejo, que é um estudioso da nossa história, é um geógrafo do sabor. É uma coisa super interessante. Já ouviu falar disso, Agostinho? Não, e é interessante conhecer essas pessoas que vão ligar a região, né, à gastronomia de cada lugar. Em cima de cultura, em cima de um estudo profundo, é uma coisa muito interessante. Nós vamos falar com ele daqui a pouco. Ô Agostinho, eu te agradeço profundamente, aproveitar mais uma vez, eu tenho que reiterar isso, porque o trabalho que vocês fizeram, estão fazendo por nós, pelo nosso segmento, muito mais do que por nós. Por cada produtor, cada região, cada cidadão que gosta da gastronomia, toda a cadeia produtiva, é fundamental. No mundo inteiro, os países que têm uma gastronomia desenvolvida têm aquele pequenininho protegido. E esse trabalho que vocês estão fazendo, primeiro de levar a nossa imagem lá para fora, mas a gente tem que preservar isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Espero que a gente possa estar várias vezes aqui falando de gastronomia, falando de projetos novos, como esse projeto dessa frente parlamentar, né, que vocês criaram, e outros projetos tão bacanas que você tem conduzido, né? Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, e eu tenho certeza que nós temos muito a trabalhar, porque a gastronomia de Minas Gerais, sem dúvida, nós ainda vamos ver, como vemos pelo Brasil afora, restaurantes de comida mineira, nós ainda vamos ter a alegria de ver no mundo inteiro a comida mineira em cada uma das principais cidades do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Agostinho Patrus, um grande abraço. Estou te esperando mais uma vez aqui. Obrigado. Gente, nós vamos para o próximo bloco. Vou voltar com a receita aqui do risoto de linguiça com Ora Pronobis, e o papo com o Marcos é uma coisa sensacional. Estou esperando você.